Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso Talkcast Meus Voos. Eu sou Grisiele Silva, psicóloga, renascedora, terapeuta, e estou aqui toda semana trazendo uma história inspiradora para você. E hoje estou com uma convidada muito especial que tem uma história incrível, mas que eu vou deixar que ela mesma se apresente. Eu sou a Daniele Flotter, eu sou jornalista, sou mãe da Ana Júlia e da Milena, sou casada com o Pablo Haas, que é um cirurgião plástico, e nós somos pais da Ana Júlia e da Milena, já falei, né? Só que tem um detalhe importante nessa história, elas nasceram pra gente pela adoção. Olha lá, falei que tinha coisa bem interessante vindo por aqui, né? Ainda não abordamos esse assunto, e assunto adoção é com certeza algo que interessa muita gente e algo que nós precisamos falar, né, Dani? Tem Sim. Tanta coisa aí pra gente falar a respeito disso. Mas para começar, quero contar um pouquinho para vocês de como eu conheci a Dani. Vocês sabem que eu faço parte de um programa de TV, né? Tô lá semanalmente ou às vezes quinzenalmente no programa Aqui em Casa. E tem sempre outros convidados lá comigo também dando entrevista. E uma vez encontrei o Dr. Pablo e a Dani, que estavam lá, e o Dr. Pablo também foi entrevistado do dia. E nós trocamos ali poucas palavras nos bastidores, começamos a nos seguir no Instagram. Eu acompanhei a entrevista do Dr. Pablo, gostei muito, achei que era aquilo que eu estava buscando, né? E aí acabei me tornando então paciente do Dr. Pablo. Marquei uma consulta e quando eu fui para essa primeira consulta, quem me recebeu foi a Dani, a esposa dele. E ali nós começamos a conversar. Depois, mas ainda numa situação ainda muito de cliente, né? Num momento, num posterior, onde falando de coisas práticas, a Dani me contou que tinha se tornado mãe através da adoção. E eu me interessei muito pela história. Naquele momento eu já pensei, isso daria uma bela entrevista. E fiquei com essa informaçãozinha guardada até que eu a convidei para estar aqui. E hoje estamos aqui conversando com vocês. Dani, conta pra gente como que veio a ideia da adoção? O que veio antes para que vocês chegassem nesse momento? Bom, a gente sempre falou que queria ter filhos, né? E uma vez assistindo ainda na época do namoro aquele filme Um Sonho Possível com a Sandra Bullock, a gente saiu do cinema e falou assim, bom, a gente podia ter filhos biológicos e também filhos adotivos. Aquele filme é lindo. Aquele filme é lindo, quem ainda não assistiu, recomendo que assista. Vale a pena. E isso ficou ali guardado como uma informação. Casamos em 2010, em 2011, então resolvemos aumentar a família e a gente se deparou com a infertilidade. Fizemos vários tratamentos e no decorrer dos tratamentos a conversa sobre a adoção voltou. Falou, por que não? Então inverter a ordem, em vez de termos filhos biológicos primeiro e depois adotar, a gente adota e depois vê o que acontece. Aí a gente continuou fazendo tentativas com tratamento de fertilização e em 2014 a gente resolveu então efetivamente buscar o juizado para entrar na fila da adoção, entrar então, nesse cadastro nacional da adoção. Então foram ali mais ou menos uns 3 anos de tentativa, até que vocês decidiram ir para a adoção. Aí eu liguei e falei, queria informações, né, como que funciona. Não, só pessoalmente. Então, quando que eu posso ir? Daqui a 2 meses. Eu fiquei um pouco chocada, assim, porque eu achei que eu já pudesse ir naquele instante. Então, um sistema um pouco mais moroso, são poucas pessoas, dá para entender também, mas para quem está na ansiedade é um pouco frustrante ter que lidar com isso. Conseguimos ir ainda em 2014. Nessa primeira reunião, eles explicam sobre todos os documentos que você precisa levantar e a gente tinha pressa. Então, em uma semana, 10 dias, a gente já estava com todos os documentos prontos. Eu liguei e fiz, eu estou pronta. E agora? Agora você precisa passar por uma entrevista com um psicólogo. Só que a pessoa que nos atendeu não era a que ia nos atender no dia. Falaram, então, só o ano que vem. Eu falei, eu não aceito que seja o ano que vem, porque a pessoa que ia me atender não estava, vocês deram um jeito, agora vocês vão ter que dar um jeito. E aí encaixaram a gente.
o psicólogo fez uma entrevista ali, e nesse momento foi um pouco duro entender o que é o processo de adoção. Por quê? Ele tinha uma ficha e ele começou a perguntar que tipo de criança a gente gostaria de adotar. Eu acho que ninguém está preparado para isso. Responder se você aceita uma criança com doença tratável ou não tratável, branca, parda, negra, enfim, de alguma outra raça, gerada por essa genitora por estupro, incesto ou qualquer outro tipo de coisa. Nossa, coisas então, que a gente nunca para pensar. Exatamente. Né? Então, assim, foi um choque. E aí me gerou um sentimento ruim naquele momento nossa, parece que eu estou escolhendo a criança perfeita. Uhum. Mas a pessoa que me atendeu ali teve uma sensibilidade muito importante naquele instante de dizer para mim, coloca aquilo que você acha que você é capaz. Uhum. Então isso também deu uma... Nossa, você falou isso, eu fiquei toda arrepiada, porque realmente vem situações muito graves, né? Muito fortes, crianças que possivelmente vêm com traumas muito profundos, e realmente não é todo mundo que está preparado para lidar com isso. Não, e assim, quando você gera um filho, eu não gerei, mas quando você gera, se ele vem com uma doença incurável, você vai lidar com isso. Uhum. Mas ali naquele momento a pessoa está te dando uma escolha de decidir. Eu acho que tem um peso maior. Fizemos ali as nossas escolhas em relação à idade, gênero, se é menino ou menina, se você aceita grupo de irmãos ou não. São muitas questões. E vocês já tinham parado para pensar nisso, em grupos de irmãos? Grupo de irmãos, sim. A gente já tinha parado para pensar. No início, muitas pessoas falavam, é melhor só pequenininho, porque depois você não sabe. Né, porque vem ainda com essa carga externa, né, do que as pessoas imaginam também. E aí, num primeiro instante, a gente, um pouco por pressão também, colocamos que a gente aceitava independente de ser menino ou menina, até 3 anos. Bom, então até 3, colocamos, e agora? E agora você tem que esperar a audiência com a juíza. Então foram mais meses de espera até o dia que chegou essa audiência. Eles fazem visita também na sua casa para ver como que é seu ambiente, te avaliar, né? E na época da entrevista com a juíza, ela foi um pouco dura, assim, na entrevista ali, na audiência, virou e falou, olha, aqui não tem bebê Johnson, você tá querendo uma criança bonitinha, perfeitinha, lindinha, você não vai encontrar aqui. E eu achei aquilo muito duro, porque ali todo mundo com aquela expectativa, né, de se tornar pai e mãe. No meio do caminho, claro, tem o curso de preparação que você tem que fazer. Esse curso dura quanto tempo? Eram 4 encontros. São com psicólogos? E aí famílias que também vão lá dividir as suas experiências por meio da adoção. Então fala-se muito de adoção tardia, porque na verdade o maior número de crianças que estão aptas a serem adotadas são maiores de 5 anos, e grupos de irmãos. Então vem muito esse assunto, e aí lá você se depara realmente com muita gente que está ali por questões de fertilidade, outras não, mas tem um mix aí de perfis, né? E aí, bom, enfim, a gente fez o curso, foi para a audiência, a juíza falou isso, e ela falou, eu já vi devolverem criança de 3 anos. Eu pensei, imagina, devolvem nunca criança de 3 anos, pequenininha, não vai acontecer esse tipo de coisa. Segue ainda mais alguns meses até de fato entrar no cadastro. Aí quando nós entramos no cadastro, eu participava de 2 grupos de WhatsApp de adoção tardia. E eu recomendo muito que as pessoas busquem esses grupos de apoio, porque você tem uma troca muito grande, situações difíceis que você pode compartilhar ali, e outras pessoas vivendo a mesma realidade. Passa a ser um grupo de apoio mesmo. É um grupo de apoio e é sem julgamento, porque a pessoa vive o que você está vivendo. Ou ela já viveu, né, e ela pode te ajudar, te orientar mais sobre aquilo. E a gente começou a fazer uma busca ativa, o que é permitido. Porque senão, dentro do seu perfil, a justiça vai olhar se tem alguma criança apta. Então, olha, eu moro em Goiânia, tem uma criança dentro do seu perfil, você vai estar num ranking ali, numa lista, e é por essa ordem. Então, claro, quem quer um neném
até 3 meses, vai ficar muitos anos na fila. E era uma coisa que a gente não queria ficar. A gente entendeu que a gente queria ser pai e mãe e que não precisava ser neném. Então isso já fez a gente subir um pouco mais rápido nessa lista. Agilizou o processo. E aí a gente entendeu que a gente queria irmãos e estava tudo bem. Então também faz com que ande um pouco mais rápido. Mas ainda assim, tudo muito demorado. A gente fez uma visita num lar em Minas, que tinham crianças acolhidas. E aí foi o nosso primeiro contato. A gente foi como voluntário mesmo, para levar alimentos e tal. E tinham 2 irmãos pequenininhos, até 3 anos. A menina, eu fiquei apaixonada por ela, mas pelo menino no meu coração não bateu. Voltamos para Goiânia e ficava, não, mas eu posso aprender a amar. Eu acho que, assim, tudo bem, eu acho que eu consigo. Até eu entender que não era. Eu comecei a perceber que não ia ser assim. Talvez na hora que eu encontrasse mesmo os meus filhos, eu fosse sentir alguma coisa diferente. E aí, num fim de ano, minha cunhada ligou e falou, olha, uma prima do meu marido é voluntária no Lar Batista em Caldas Novas e parece que tem 2 meninas lindas aptas a serem adotadas. Por que vocês não vão lá? E eu fiquei meio, não sei, a gente foi em Minas, eu saí meio sofrendo, porque eu cheguei cheia de expectativa que pudesse dar certo rápido e não foi nada disso. E aí o Pablo falou, eu vou, se você não quiser ir, eu vou sozinho. Eu falei, não, sozinho não, então eu vou também. Aí nós fomos, levamos doações, né, porque na verdade não tem um programa de visitação, até para evitar que as pessoas queiram escolher o filho ideal. Né? Aquela coisa de, deixa eu ver o que você tem aqui. Na prateleira, né? Exatamente. Mas por outro lado, na época eu até ponderei com o juizado, eu falei, vocês deviam fazer isso, porque abre muito também a possibilidade talvez para uma adoção tardia. Porque às vezes você tem a chance de ter o contato. Às vezes está esperando só um muito pequeno, mas a hora que tem o contato, essa afetividade grita ali. Grita. E aí a gente chegou lá no lar em Caldas, fomos recebidos. E quando a gente viu primeiro a Ana Júlia, que é a nossa filha mais velha, ela estava sentada no chão, assim, ela tem o olho verde, estava com o olhão aberto assistindo a TV. Nosso coração disparou. E aí o Pablo virou e fez, a gente se olhou, a gente fez, nossa filha. E a gente sentiu isso. Aí na sequência a gente conheceu a Milena, então a gente brinca com elas, que a Milena é a mais nova, que elas nasceram até na ordem certa pra gente, que primeiro veio a Ana Júlia e depois a Milena. Helena ainda muito pequena, estava no berço, né, usando fralda, tinha acabado de acordar. Então, para a gente é uma lembrança muito viva. E a gente passou a ser voluntário ali no lar, interagir com todas as crianças e levar doação para poder até estar mais perto delas. Mas elas não estavam aptas à adoção ainda. O que faz uma criança estar apta ou não? Ela tem que ser destituída do pátrio poder. Então a justiça tem que entender que os genitores não têm mais condições e ninguém da família ali direta pode cuidar dessas crianças. Entendi. Então, e aí é uma decisão de meses, anos, elas já estavam no lar há 1 ano e meio quase, para decidir sobre essa destituição, porque é uma decisão sem volta, né? Então, muitos genitores vão fazer tratamento para poder ter a chance de recuperar a guarda dos filhos, ou essas crianças às vezes vão para uma avó, uma tia, né? Então tem um processo de tentar reintegrar na família mesmo. O que é importante também, né? Muito importante. E aí a gente começou a acompanhar mais de perto, a gente pediu uma reunião com a juíza, com o promotor, que também nos orientaram que era legal, a gente podia fazer, porque a gente queria saber do caso delas. Falou, olha, eu ainda vou avaliar. E vocês ficaram sabendo o que tinha acontecido com elas, a história delas? No começo por cima, depois na época da destituição, quando a gente ganhou a guarda mesmo, aí com mais detalhes no processo. Né? Então, foi entrar em contato com isso também geram alguns sentimentos, assim, né? E aí a gente, acompanhando muito de perto, depois de alguns meses, a gente foi orientado que a gente poderia pedir a guarda delas. E eu tinha muito medo de fazer qualquer coisa que não fosse legal, porque minha irmã mora fora do Brasil,
Meus pais moravam em São Paulo e eu ficava, como que eu vou fazer alguma coisa ilegal e eu não poder viver essa maternidade de forma aberta, né? Curtindo mesmo, sendo escondido. Porque durante esse processo todo de tentativa de engravidar, entrar na fila de adoção, eu tinha já criado um Instagram que hoje em dia chama Mãe Agora Eu Sou. Olha, Mãe Agora Eu Sou. Siga. E aí eu contava um pouco dessas dores, né? Compartilhava com outras mulheres, acompanhava outras histórias. Então eu não queria viver escondida, mas também sabia que ainda não ia poder contar. E dentro desse Instagram eu recebi mensagem de gente me oferecendo neném, assim, olha, eu conheço uma pessoa que vai dar à luz, ela não quer, você fica com essa criança, daqui uns 2, 3 anos você pede a guarda dela, tal. Falei, eu não vou conseguir viver escondida e no escuro. Não era um plano nosso, a gente queria fazer tudo direitinho. Aí conversamos com uma advogada, ela falou, olha, não é ilegal, você pode pedir. Aí a gente pediu a guarda delas. No dia que a juíza avaliou, né, nosso caso, tinham mais 3 pedidos de guarda para elas. Então eram 4 casais pedindo guarda para elas. Dia 19 de abril de 2016. E aí a gente foi os escolhidos, não só porque acabou que a gente criou um vínculo com elas, mas desses 4 casais, contando a gente, só a gente estava habilitado dentro do Cadastro Nacional da adoção. Os outros 3 não. Então seria a tentativa de uma adoção meio brasileira ali, né? E também a juíza, antes de dar a guarda pra gente, consultou o cadastro de Caldas Novas, que era a cidade que elas estavam, para saber se as pessoas que estavam na fila teriam interesse em adotá-las. Porque se tivesse algum outro casal na fila, em Caldas, que tivesse interesse, eles teriam prioridade. Entendi. Ao invés de nós, mesmo pedindo a guarda delas. Como foi consultado ali o cadastro da cidade e ninguém quis, aí eles ampliam para o estado. Então aí a gente passou a ter uma prioridade nessa lista, né? Então no dia 19 a gente ganhou a guarda provisória delas, a juíza foi muito clara com a gente, falou, olha, eu estou dando a guarda provisória, mas elas ainda não foram destituídas. Então se eu decidir pela não destituição, elas têm que voltar para a família biológica. Ai. Me deu um medinho, não vou negar. Mas o Pablo, sempre muito confiante, falou, no meu coração tá tudo certo, eu tô tranquila. Eu falei, então, eu vou me apoiar em você, porque a gente, assim, a juíza tava fazendo o papel dela, deixando claro que, olha, eu tô dando uma guarda provisória, mas ainda tem um processo acontecendo. Então, foi uma comoção ali, na hora que a gente ganhou a guarda, a gente ficou muito emocionado. E aí eu perguntei, fiz, e agora? Ela, agora é só ir lá e buscar. Então, eu entrei numa audiência, eu e meu marido, e a gente saiu de lá, uma família de 4 pessoas. Né? Um pai, mãe e 2 filhas. E com uma sacolinha com 2 trocas de roupa. Meu Deus. E uma vida completamente nova, porque então toda aquela liberdade que a gente tinha de fazer as coisas do jeito que a gente queria, na hora que a gente queria, de repente tem 2 crianças que passam a depender da gente, né? E aí muita gente dizendo, ai, que lindo que vocês fizeram por elas. Na verdade a gente não fez nada, a gente só queria ser uma família e eu falo que Deus orquestrou para que desse certo. Então a gente não entrou com o papel de ajudar 2 crianças, a gente entrou para se tornar pai e mãe de 2 crianças. Tanto que eu gosto muito de dizer que elas nasceram pra gente no dia 19 de abril de 2016. E como foi essa questão afetiva, esse tempo que vocês ficaram ali convivendo com elas no abrigo, visitando, como elas recebiam vocês, como que isso foi desenvolvendo ao longo do tempo? A gente teve uma conexão muito forte com elas desde o início. Então, elas, quando a gente chegava, elas ficavam muito felizes. E aí, o próprio lar, um pouco antes da nossa audiência, a gente ainda nem sabia que ia ter a audiência, chamou a gente para conversar e falou, olha, acho que a gente vai ter que diminuir as visitas, porque as meninas começaram a sofrer quando vocês vão embora. E a gente começou a sofrer porque, como assim, agora a gente não vai poder mais vir, né? Porque a gente começou a visitar em janeiro, e isso era março. Mas era pelo bem delas.
Aí, tanto que a gente saiu do lar e foi lá no juizado de Caldas para saber que pé que estavam as coisas, para saber, né, quanto tempo a gente ia ter que ficar sem vê-las. E por sorte foi quando a gente já foi intimado ali. Falou, olha, se você quiser eu faço intimação agora, a gente pode intimar agora. Então acabou que a gente não precisou se afastar delas. E lá no lar a gente também interagia com outras crianças. Tem uma delas, ela chama Renely, ela tem mais 3 irmãos. E eu falava para ela, Renely, se você me escolhesse, eu ia amar ser sua mãe. Ela falava, tia, mas eu só quero ser adotada se alguém adotar meus irmãos comigo. Eu não tenho coragem de deixar meus irmãos para trás. Que idade que ela tinha? Ela tinha, acho que 10 anos. Ela tinha uma maturidade, assim, não sei, não era uma maturidade porque ela quis, né? Foi porque precisou. Ela falava, eu tenho que estudar muito, porque meu irmão não gosta de estudar. A minha outra irmã é especial e tinha um neném, que tinha acabado, tinha uns 2 meses. Meu Deus. Ela falou, então eu tenho que estudar muito, como que eu vou cuidar dos meus irmãos? E era apaixonante vê-la, assim, uma menina linda, linda. E aí eu falava pra ela, eu falei, olha, se você me escolhesse, mas eu sei que você vai ter que me escolher. Porque por mim eu teria 3, mas eu não estava disposta, por exemplo, a levar os irmãos todos. Que é isso do limite. Eu lembrava dessa frase do até onde vai seu limite. E eu falei, eu acho que eu não estou preparada para ter uma filha especial. Então ela ficou assim, uma criança que a gente guardou no nosso coração. Teve o prazer de reencontrar há uns 2 anos. E ela falando, eu continuo estudando, eu quero fazer direito, tal, e contando da vida dela. E eles foram adotados por uma ex-cuidadora do lar. Ai, que maravilha. Então a gente ficou muito feliz também com essa notícia. Mas a gente também, nessa festinha, eu especialmente tive que lidar com uma pergunta difícil. Uma das meninas do lar virou para mim e falou assim, tia, por que você não me escolheu? Eu sou uma só. Oh, meu Deus. E aquilo naquela hora, assim, me tirou do rumo, assim. Ela tinha 9 anos. E eu falei o que eu não deveria, mas eu falo que eu falei muito inspirada talvez por Deus. Porque eu falei, olha, eu vou ajudar a achar sua família. Aí o Pablo me olhou e fez, você tá doida? Você tá fazendo uma promessa para uma criança? Eu falei, eu não sei. Eu sentia aqui no meu coração que eu tinha que responder isso. Eu não sabia nem como responder. E aí, como eu disse, eu participava de grupos de apoio. Então, nesse dia era um dia de comemoração pra gente. Eu mandei uma foto de todo mundo que estava no lar. Eu falei, essas 2 meninas que estão no nosso colo são as nossas filhas. Mas esse grupo de irmãos e essa menina também estão aptos à adoção. E aí um casal de Santa Catarina, a mulher me respondeu e fez, minha filha, me ajuda. E aí eu triangulei e a Yasmin foi adotada por um casal em Santa Catarina. Que emocionada! É muito emocionante mesmo, porque é isso, quando você encontra seu filho na adoção, você sente. Eu acho que é um encontro de alma, né? É um encontro de almas. Isso não quer dizer que é fácil, que vai ser tranquilo. Vem com todos os perrengues. Por isso que eu falo, quando alguém fala, que lindo que você está ajudando elas. Eu falei, eu não estou ajudando, eu estou sendo mãe. Então é muito intenso isso, porque é você de fato reconhecer que são seus filhos. Né? E ainda tem um processo, porque claro, não é porque eu ganhei a guarda que ela me abraçou e fez mãe, né? Então foram ainda meses, e aí eu sou grata a uma outra menininha que estava no lar, que tinha 1 ano a mais só que a Juju, virou para ela e fez, Ana Júlia, a partir de agora ela é sua mãe, aí você vai ter que chamar ela de mãe. Eu falo que a gente tem e ele de pai, aí a gente fala que a gente tem uma gratidão por essa menina gigante, porque na verdade ela fez o que era mais difícil. Então por muitos meses eu fui tia, né? E aí eu falava, a mamãe vai fazer para você, tá bom, tia. E até o dia que eu ouvi uma mãe pela primeira vez, ouvi um pai pela primeira vez. Foi muito emocionante. Aí eu brinco que quando eu virei a mãe, aí começou a ficar mais difícil. Porque enquanto eu era tia, tava tudo certo. Eu brincava, vocês eram muito mais obedientes.
Na hora que eu virei a mãe, aí e até um conflito talvez do vou te testar para saber se você não vai me abandonar. Então tem umas situações que são mais difíceis, assim. Lidar com pessoas, crianças, pessoas de modo geral que têm uma história de abandono é algo assim muito desafiador. Porque esse abandono, se não curado, se não tratado, esse trauma, ele fica gritando ali em todas as situações que essa pessoa está vivenciando. E o inconsciente dela fica disparando o alarme o tempo todo, dizendo, a qualquer momento vai acontecer de novo, cuidado, cuidado, você vai ser abandonado de novo. Isso é desesperador para quem está vivendo e isso atrapalha muito a relação dessa pessoa com as que estão em volta dela, né? Porque esses testes começam a acontecer, essa insegurança fica ali muito latente, e aí todo o processo fica complicado, esse processo de interação mesmo, né? E aí, assim, a gente sempre optou por dizer a verdade para elas, até porque a Ana Júlia tinha 4 anos e 11 meses, então já tinha uma consciência. A Milena tinha 2 e 8, tanto que a Milena lembra muito pouco do lar. Ela não tem memórias, mas a gente conta. A gente faz questão de trazer, de contar, porque é importante que elas saibam de onde elas vieram também. Ai, Dani, mas é triste você falar que elas já passaram situações difíceis. Eu falei, eu sei que é triste, mas faz parte da história delas. É a história, não tem como. A gente, claro, vai respondendo conforme a idade, as perguntas. E aí, quase um ano depois, a Juju começou a ter assim, o desejo e falava para mim, eu queria ter nascido da sua barriga. Falei, filha, mas não tinha como você nascer da barriga da mamãe. Ela queria ter foto neném, mas não tinha foto neném. A foto mais recente dela que a gente tem, ela devia ter uns 3 anos, que foi quando ela chegou no lar. Aí foi quando a gente resolveu fazer um newborn delas. Falei, então eu vou fazer você neném. Aí liguei para um fotógrafo, que era amigo nosso. Falei, eu tenho um desafio. Eu preciso de um olhar muito cuidadoso, para não ficar uma coisa forçada, mas eu quero fazer um newborn das minhas filhas, com 6 e 4 anos. Aí a gente comprou uma caixa vazada de madeira, pintamos de branco, um tapete fofinho, rosa... colocamos elas com aquelas calcinhas bunda rica, assim, e aí ursinho e tal, e a gente simulou esse nascimento delas. E tem uma foto que eu acho que ela é muito simbólica pra gente, que é a foto delas deitada em cima da minha barriga encolhida, como se eu pudesse fazê-las entrarem para poder nascer. Então, toda vez que vinha pedido de escola, trazer uma foto neném. Mas não temos. Aí eu mandava essa foto e eu fiz um álbum disso. E eu mandava esse álbum. Eu falava, filha, você leva e entrega para a professora. Porque na lição eu respondia. Você nasceu com qual peso e tamanho? Eu nasci com 4 anos e 11 meses e tantos quilos. Então, porque, de fato, pra gente, elas nasceram desse tamanho. Foi assim que ela nasceu. Foi assim que elas nasceram na nossa família. Então, a gente sempre fez questão de trazer isso. E nesse albinho a gente conta toda essa história. Como foi nosso primeiro encontro, quando elas nasceram pra gente, qual era o tamanho que elas estavam, onde que elas nasceram, né, assim, biologicamente, em qual cidade, em qual estado. Tudo isso para que elas possam ter mais domínio da própria história. E isso também surgiu por causa de uma situação ruim num aniversário de criança, que a Juju pediu para ir embora. Ela estava já estudando no colégio, né? Primeira festinha, a gente muito animado, e ela falou, eu quero ir embora. A gente, mas vai ter parabéns, tem lembrancinha, olha aqui tem um monte de brincadeira, eu quero ir embora, eu quero ir embora, eu quero ir embora. Chegou em casa chorando e a gente... Sem entender. Aí você pensa 1000 coisas ruins, até a hora que a gente conseguiu fazer ela verbalizar que uma coleguinha dela falou que eu não era a mãe verdadeira dela e o pai também não era verdadeiro, porque ela não tinha nascido da nossa barriga. Não tinha nascido da gente, né? Então, a partir desse dia, a gente resolveu que a história delas tinha que ser contada, inclusive para elas, para que elas nunca mais passassem por isso.
Então foi aí que a gente tomou... Isso é muito importante, ter essa consciência da história pessoal faz toda a diferença, né? Eu já, nesses mais de 20 anos de consultório, já atendi muitos casos de adoção, já atendi pais, já atendi filhos, e o que eu percebo é, quando essa história ela é percebida, se tem consciência dela, o mais cedo possível, menores são os danos, né? Porque assim, não tem como a gente voltar atrás, resetar a história dela, falar, não, nada disso aconteceu, vamos apagar todos esses sofrimentos. Não, eles fazem parte da história. E é muito importante que cada um de nós saibamos qual é a nossa história, o que nós vivenciamos, o que aconteceu com a gente, quem são os nossos pais. A gente não precisa conhecê-los fisicamente, né, nesses casos, não precisa conviver com eles, mas saber que aquelas pessoas, só porque aquelas pessoas existem, aquele serzinho existe também, né? Então, essa postura também de gratidão com os pais biológicos, não há necessidade nenhuma de contato, não é disso que eu estou falando. Alguns casos, os filhos têm essa necessidade quando ficam maiores, mas isso é algo muito particular, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de algo que é internalizado, de entender que essa mãe, com todas as dificuldades que ela tem, a gente saiba quais são ou não, ela é a pessoa que Deus escolheu para trazer aquela criança para o mundo. E isso é muito grande, né? Isso precisa ser reverenciado. Porque se não fosse essa mãe, se não fosse esse pai biológico, essas meninas não estariam aqui. Exatamente. Então, essa postura, né, de profunda gratidão, independente do que eles passaram, porque ninguém está aqui para julgar nada, vocês só conseguem ser pais delas porque os outros passaram pelas dificuldades que passaram. Então, nesse sentido, é importante que a gente, inclusive, agradeça até pelas dificuldades deles. Teve uma vez que a gente estava no carro e uma priminha junto, e a priminha fez assim: Tia Dani, a mãe delas não amava elas? Eu falei, amava muito, só que ela não tinha condições de cuidar. E quando eu falo condições de cuidar, eu não estou falando de dinheiro, né? Porque senão, então quem é pobre não pode ter filho. Eu falei, não é isso. Não é uma questão financeira, ela não conseguia dar outras coisas que elas precisavam. Mas a gente é muito grato a elas, porque se ela não tivesse tido a Ana Júlia e a Milena, como que a gente ia ser uma família? E ela amava tanto que ela abriu mão para que elas pudessem ser nossas filhas, porque também é um abrir mão, por mais que muitas vezes é a justiça que define por você, né? Mas é um abrir mão, e a gente teve depois informação que ela ficou feliz que as meninas iam estar numa boa casa, com uma família, tudo isso. E aí essa coisa do inconsciente, do que fica, a Juju sempre falava que queria ter um irmão neném. Eu ficava, ai filha, mamãe não pode, mamãe não consegue. Mas um desejo muito latente. Até um dia que a gente contou mesmo para ela, que essa genitora dela, na época que a gente ganhou a guarda, ela estava grávida. E ela realmente teve um menino. Só que aí com uma outra pessoa, e aí esse menino tá com a família paterna, não tá com ela também. E aí é isso, assim, ela falou, eu tenho desejo de conhecer esse meu irmão. A gente falou, filha, a gente não sabe nem por onde procurar, né? Mas assim, ele existe, não dá pra gente negar as coisas. Sim. Né? Então, no fundo, lá na memória dela, tinha um registro de alguma coisa que ficou. E é importante saber que ele existe, né? Ele existe, e é isso, a gente sempre falou que essa mãe, ela é importante, que a gente tem gratidão por ela, porque realmente eu não pude gerar. Então, se ela não tivesse gerado as minhas filhas, como que a gente ia se tornar uma família? Né? E como que elas lidam com isso? Elas conseguem ter esse olhar de gratidão com esses pais biológicos? Como que é isso para elas? A menor ignora. É alheia. Ainda não, a maior tem, acho que também com a adolescência, né? Hoje elas estão com que idade? 13 e 11. Então são 9 anos já, né? Que a gente é uma família. Na adolescência isso veio mais latente, porque os conflitos da maternidade, mãe e filha, também ficaram mais latentes. Então eu sou chata, você briga o tempo inteiro, você fica mandando eu fazer as coisas.
Então tem uma ilusão que a outra mãe seria melhor. Sim. E ter que lidar com isso também não foi fácil para mim. Que conversando antes com outras pessoas, quem nunca às vezes ficou com uma raivinha da mãe pensando, nossa, a mãe da minha amiga é muito mais legal, minha tia é muito mais legal. Mas de repente se ouvir isso verbalizado, eu não queria que você fosse minha mãe, é uma coisa que você, nossa, mas eu estou fazendo tudo errado então. Mas não é isso, são os conflitos normais que também vão existir, só que ali existe uma outra história. Então, em alguns momentos ela verbalizou nessa adolescência do tipo, eu queria que não fosse você, que fosse a minha outra mãe, que ia ser muito melhor. Mas ali eu entendo também que tem uma ilusão de alguma coisa que você não viveu e no seu imaginário pode ser o que você quiser. Exatamente. É então, uma visão idealizada. Idealizada. Né? E assim, difícil, tem hora que é ruim ouvir muito. Mas faz parte, né? Então, minha filha sabe que ela nasceu de uma outra mulher. Eu tinha muita dificuldade de falar só outra mãe. Durante muito tempo eu sou genitora. Aí um dia, conversando até com uma psicóloga, ela falou, Dani, mas por que não mãe? Porque eu sou mãe, eu não quero dividir. Ela falou, mas ela veio primeiro. Eu falei, não, tudo bem. Então eu vou passar a aceitar, dividir o título de mãe. Né? E aí, assim... Que é isso, a gente também tem que trabalhar internamente. Sim, isso que eu ia te perguntar, essas questões. Né? Como que ficou isso pra você? Porque uma coisa né? Eu gerei, eu estava lá, né? Nasceu de mim, eu acompanhei todo o processo, eu faço parte desde o início. Outra coisa é você, que já chegou com o negócio andando, né? E elas chegaram na sua vida também com as coisas já andando. Quais foram os maiores desafios que você, como pessoa, como mulher, enfrentou diante, que veio aí junto com esse turbilhão todo? Eu acho que no começo, e aí eu volto lá naquela fala da juíza, assim, do tipo, já vi devolverem criança de 3 anos, tinha um mês, mais ou menos, que elas tinham chegado, e a nossa menor teve uma crise de choro, e a gente pegava no colo para tentar acalmar, ela batia na gente, apertava, unhava, queria morder, e aí a gente punha ela na cama, ela se debatia, a gente tinha medo dela se machucar. Isso eram, 3 horas da manhã, e a gente começou a ficar desesperado, porque não fui treinada para isso, não estou sabendo o que fazer. E aí eu lembro de eu virar pro meu marido e falar, eu entendi por que as pessoas devolvem. E ele ficar apavorado. Me questionar, ele está querendo devolver? Eu falei, não, mas eu entendi. Por quê? Porque a nossa vida antes era pegar um sobrinho para levar para dormir lá em casa com a mesma idade, ser tudo lindo, na hora que eu estava cansada, virar e falar, olha, foi ótimo, a tia adorou, pode voltar lá para sua mãe, e eu seguir com a minha vida normalmente. Pensando, queria ter filhos, mas tá bom, vamos fazer o que hoje à noite? Né? Sem ter que se preocupar com outras questões. E aí também a questão do você se deparar às vezes com outras dificuldades. Você idealiza uma maternidade. Então na minha cabeça, minha filha não vai tomar refrigerante quando for pequena, não vai comer muito doce, não vai fazer isso, não vai fazer aquilo. E minhas filhas já conheciam refrigerante, já comiam muito doce, não queriam fazer coisas que eu achava que eram ideais para a maternidade, e a gente tem que lidar com essas frustrações. Elas já chegaram com hábitos formados. Com hábitos formados. Então, a nossa mais velha precisou fazer fono, ela não tinha carteira de vacinação, então de repente você chegar na pediatra e falar, e as vacinas? Você não sei nem por onde começa, porque eu não sei o que ela tomou, o que ela não tomou. Você tem que atualizar, e aí você chegar no posto de saúde, e no começo, né, a gente ficou 1 ano com guarda provisória, e depois mais 1 ano com guarda definitiva, até sair de fato a adoção. Então, chegar nos lugares e falar, chamar pelo sobrenome da família biológica. E eu querendo que eu chamasse pelo nome social, que seria o nosso sobrenome. Mas não estava autorizado, então isso me gerava muita frustração.
Chegava no posto de saúde, chamava pelo nome que estava escrito lá, e eu ficava, não é esse, não, mas o que vale é o documento. Então, era uma situação difícil, assim, eu queria que minha filha, que estava sendo alfabetizada, fosse alfabetizada escrevendo o nosso sobrenome, e a escola dizendo, não, tem que ser o que está no registro. Eu falei, mas é um nome social, vai sair, eu tenho certeza. Não, tem que seguir o que está no registro. Então, isso para mim também foi muito frustrante no começo. Você sonhar com uma maternidade e assim, vamos pôr um lacinho, eu não gosto. Mas eu imaginei que você ia vestir desse, não quero. E aí, claro, tem a personalidade da criança. Tem gente que gerou e a filha também não quer, mas pra gente, assim, pra mim como mulher, era mais desafiador ainda, assim. Essa coisa nossa, não foi assim que eu imaginei. Mas o amor é incondicional por elas. Claro que é ruim ouvir, você não é minha mãe. Tá, não te gerei, mas eu sou sua mãe. Sei que você tem outra. Então a gente tem que lidar com isso e são coisas que vão acontecer por períodos que eu não sei se ainda virão outros. Que é uma coisa que a gente também tem que lidar, né? Quando ela tiver 18, 20 anos, ela tem o direito de ter acesso a essa história. Então, se ela quiser ter acesso, eu vou ter que lidar com isso também lá pra frente, né? Como que vai ser? Não sei. É um passo de cada vez. É um passo de cada vez. Dani, me diz uma coisa, disso tudo que vocês viveram, né, com tudo isso que você aprendeu na prática, na raça, o que você diria, assim, quais as dicas que você daria para as pessoas que têm o desejo de passarem pelo processo que você passou, né, de se tornarem pais através da adoção? Quais são os caminhos, as pedras que de repente você fala assim, se alguém tivesse me contado teria ficado mais fácil? Eu acho que, primeiro, não romantizar a adoção, achando que você está... eu estou fazendo um favor, então essa criança vai ser muito grata a mim o tempo inteiro, porque eu a salvei. Eu acho que não é uma salvação. Ótimo. Acho que começar por aí, assim, a adoção não é salvação para aquela criança. Se você não existisse na vida dela, ela ia viver do jeito que ela poderia e tá tudo bem. Né? Então eu acho que esse não romantizar a adoção como uma salvação para aquela criança, porque na verdade você está virando pai e mãe e vem um pacote com tudo isso. Em relação ao processo, quando alguém fala, não sei, eu tenho vontade, mas não agora, eu sempre falo, comece agora, porque é um processo moroso, é demorado, muita coisa vai acontecer na sua vida, até de fato você está na fila de adoção. Você vai passar pelo curso, e eu acho que eles estão certos mesmo em falar de adoção tardia. Entrar em grupos de apoio para ouvir essas trocas, essas outras pessoas. Isso ajuda demais, demais. Você poder compartilhar com pessoas que vivem a mesma realidade que você. Porque quando você conversa com uma amiga que também tem uma filha adolescente, ela fala, amiga, é normal na idade dela. Você pensa, uma parte mas a outra não. E aí você vai para um grupo de adoção que também tem um monte de gente de filho adolescente e fala, eu estou vivendo exatamente essa mesma questão. E eu acho que vem por isso, por aquilo, e aí tem uma sinergia maior. Começa então, as coisas a fazerem mais sentido, né? E você tira um pouco de uma outra culpa. Porque tiveram episódios, né, que assim, eu pensava, cara, eu tô fazendo tudo errado. Eu devo ser a pior mãe do mundo mesmo. Porque eu não tô acertando em nada. Tudo que eu faço parece que dá errado, a gente tá brigando mais. E aí, ali naquele grupo, eu consegui o acolhimento que eu precisava, de ouvir. Não, eu também, meus filhos já nasceram para mim há 5 anos e eu tô passando por isso agora. Aí você, nossa, não, porque eu achei que fosse só no comecinho dessa vida. Porque eu já tenho 9 anos e às vezes tem perrengue que você fala, cara, não é possível. 9 anos já era para eu estar, assim, dominando aqui a situação, ainda não. Então, acho que assim, entrar nesses grupos, buscar apoio, trocar com quem vive essa realidade e ficar com o coração aberto, assim. Quando a gente foi para a audiência com a juíza, lá atrás a gente já postou até 3 anos.
Quando ela falou aqui não tem bebê Johnson, se você quiser um neném, você pode esperar que você vai ficar 5 anos na fila, a gente falou, por favor, pode trocar para 7. E a gente quer ampliar mais algumas coisas. Mas aí tudo dentro daquilo que a gente achava, claro, que a gente fosse capaz. Então, é isso, assim, é você estar de coração aberto. E como foi para a família receber essas crianças? Porque assim, você e o Pablo tinham um sonho de se tornarem pais. Vocês já tinham uma relação afetiva que foi desenvolvendo ao longo das visitas. Mas essa família não. Como que foi recebê-los? A família, quando a gente tomou a decisão da adoção, a gente começou a contar para a família. Porque eu acho que não pode ser uma coisa que você guarde só para você. Surpresa! Olha, essas são minhas filhas, como assim? Porque tem muita gente que não está preparada para lidar com a adoção dentro da família. Então a gente ouviu mesmo de gente da família, ai, mas você vai adotar? Eu conheço aqui uma menina que não quer o filho, aí você pega. Aí vem neném. Eu falei, mas eu já trabalhei dentro de mim que tá tudo bem eu não ficar grávida, eu não gestar. Eu entendi que esse desejo eu não tenho. Então tá tudo certo. E preconceito mesmo em relação à raça. Ah, mas você vai adotar negro? As pessoas vão olhar para vocês na rua. O nosso caso nem é uma adoção interracial, mas a gente ouviu falas assim. Você não sabe como que é essa genética. E aí eu falava, ué, mas quem disse que a minha genética é perfeita? Aqui na família tem um monte de casos de gente que tem depressão, que tem isso, que tem aquilo. Por que que... Ah, mas vem de um ambiente onde às vezes a genitora usou droga, fez isso, fez aquilo. Mas não está no nosso controle. Se tiver uma doença, mas se nascesse de mim, poderia também ter uma doença. Né? Talvez uma doença diferente, mas poderia ter. Então, é importante que a família participe desse processo. Isso não quer dizer que você vai ter um apoio 100%, mas você já vai começar a lidar com questões que vão acontecer. Fala de preconceito, às vezes, fala de gente tentando te convencer que uma adoção tardia não vai ser um bom negócio. E depois que elas chegaram, vocês tiveram alguma situação assim, alguma saia justa, alguma situação desagradável com a família, ou com um grupo de amigos, ou com pessoas próximas? De você achar assim, que muito explícito não, mas tiveram algumas questões, mas eu sempre me impus de uma maneira muito incisiva. Então, do tipo, olha, você não acolheu ainda, não tem problema, você não precisa participar. Eu não excluí, mas eu também não fiz questão de ficar, olha, vem, tenta. Eu deixei a pessoa viver o tempo dela. Então, são as minhas filhas e é isso que eu vou viver. Mas a gente teve acolhimento, assim, da maioria de forma incrível. Até eu tenho uma gratidão enorme pela madrasta do meu marido e minha cunhada. Elas fizeram um mural de fotos numa porta da nossa varanda, elas colaram e escreveram com canetão o nome de cada pessoa e quem que era. Essa é a vovó Neuza, esse é o vovô Carlos, essa é a vovó Rosânia, essa aqui é a vovó Miriam, o vovô Rodopiano, a tia tal, o primo, todo mundo que já existia naquela família estava ali com foto e a gente deixou por meses para que elas pudessem ir se identificando. E todo dia a gente, olha, essa é a vovó, esse é o vovô. Então, isso para mim assim, foi valiosíssimo, esse gesto que elas fizeram, porque foi uma surpresa. Elas puseram balões, imprimiram uma foto de nós 4 grande, assim, bem na entrada, bem-vindas. Então elas chegaram num clima de festa, assim, sabe? Então isso foi muito valioso pra gente, essa acolhida, essa festa para elas. E aí a gente foi para São Paulo, para elas conhecerem na época meus pais que moravam lá, foram recebidas com festa também. A gente fez uma festa para apresentá-las para a família e para os amigos. A gente realmente fez elas nascerem na família, mas claro que tiveram episódios ruins e difíceis de lidar, assim, pra gente que é adulto e entende. Para elas, tava tudo certo, porque não foi explícito.
Mas pra gente que consegue ler nas entrelinhas, algumas coisas incomodaram muito, assim, no começo. Por isso que é importante que esses pais realmente estejam muito seguros, né? Estejam, inclusive, com acompanhamento profissional, com esses grupos de apoio, com pessoas ali que possam ser esse amparo, porque vão surgir situações das mais diversas. E se esses pais não estão seguros disso, vai ficar muito difícil filtrar, segurar, porque os pais é que vão precisar segurar a barra para que isso não chegue às crianças, ou chegue o menos possível. Exatamente. Nelas, né? Então, assim, você tem que estar preparado para lidar mesmo com essas situações difíceis. Machuca, é ruim, você fala, poxa, parece que olha para minhas filhas de uma maneira diferente do que olha para outras crianças. Mas a gente estava tão certo que eram as nossas filhas que a gente não deixou isso contaminar a nossa relação, sabe? Então a gente bancou mesmo e falou, tá tudo bem, e elas vão ser empoderadas para poder saber que elas nasceram pela adoção e que é lindo também. Né? Então assim, olha, mais bonito ainda, porque a gente escolheu ser uma família. Então isso é uma coisa que a gente sempre fala para elas, a gente escolheu ser uma família. Né? Aí uma vez no colégio delas, a menor era essa mesma lição, trazer uma foto neném, eu mandei a foto com álbum, e a professora convidou a gente para uma roda de conversa com as crianças. E eu levei um livro que eu ganhei, né, quando elas nasceram pra gente, elas ganharam, que chama A Vaca que Botou um Ovo. É um livro para criança incrível. E aí a história de uma vaca que ficava muito triste porque ela falava que ela não fazia nada de diferente. As outras vacas andavam de bicicleta, faziam várias coisas diferentes. Então as galinhas se reúnem e colocam um ovo como se ela tivesse botado esse ovo, e ela cuida desse ovo como se fosse o filhote dela mesmo. Então a história gira em torno disso. E a gente levou esse livro, eu contei essa história para as crianças, contei como elas tinham nascido, a gente respondeu as dúvidas deles ali. E no final um dos amiguinhos virou e falou, nossa, eu queria ter nascido do coração, não da barriga da minha mãe. E aquilo para mim foi emocionante de ouvir, né? Do tipo, olha, tá vendo? Que eu falei, mas você também nasceu do coração da sua mãe, você nasceu dos dois. Ele, mas do coração eu achei mais legal do que só da barriga. Então isso foi muito especial. Então a gente compartilha isso mesmo, né? Então, claro, quando ela pergunta, minha mãe não me amava? É uma resposta difícil de dar. Ué, ela te amava. Então, se ela me amava, por que eu fui adotada? Né? Então, são coisas que a gente tem que ir aprendendo a lidar. Não tem um manual para nos ajudar. Eu já tive o prazer, ao longo desses mais de 20 anos de consultório, Deus me mandou muitos presentes. E eu tive o prazer de atender, além de mães adotivas, tive o prazer de atender mães biológicas também. Que num determinado momento da vida ali, optaram por abrir mão da convivência com os filhos. Aquilo que é tão julgado, né, a princípio, pelos nossos olhos, quando a gente fala, principalmente a gente que ama esse negócio de ser mãe, né, eu compartilho isso com você, ser mãe para mim é a parte mais importante da minha vida. Então, quando a gente ouve isso assim, nossa, uma mulher doou o seu filho, deu ou maltratou a ponto de precisar ser retirado, enfim, coisas nesse sentido, o primeiro ímpeto é o do julgamento. E esse presente que Deus me deu de trabalhar com essas pessoas foi de entender que isso também é um ato de amor, um ato de profundo amor. Né, uma mãe capaz de abrir mão da presença de um filho, em especial para que ele viva melhor. Isso é um ato de muito amor. É uma grandeza que eu, Grisiele, particularmente, não tenho competência. Eu não tenho competência para isso. Eu não tenho esse... Eu acho que se isso acontecesse comigo, eu não seria capaz de entregar. Né? E isso... Claro que cada caso é um caso, mas isso me fez enxergar essas mães biológicas com muito mais respeito, porque tem algo por trás disso, né? Claro, todas as situações têm uma vivência anterior que, se não
justifica e explica muito daquele sentimento, daquela situação e daquela opção, ou mesmo quando não é uma opção, né, daquilo que foi vivenciado. Então, meu mais profundo respeito a todas as mães que adotam, que abrem realmente seu coração, a sua família, a sua casa para receber esses filhos que foram gerados no coração, e o mais profundo respeito a essas mães que, por qualquer motivo que seja, que não cabe a mim e nem a ninguém julgar, que trouxeram esses filhos para o mundo para que eles pudessem ser recebidos por essas mães, né, com esse coração aberto. Então, no final, Deus organiza as coisas, né, e tudo vai se encaixando. E é muito importante que a gente tenha esse respeito com cada uma dessas pessoas, porque cada uma dessas pessoas faz parte, né? Você faz parte da vida delas, o Pablo faz, assim como o pai biológico faz, como a mãe biológica faz, mesmo sem ter nenhuma convivência, mesmo que eles nunca mais se encontrem nessa terra. Foi ali que tudo começou, né? Esse irmão que elas têm, que nunca conviveram. Então, tudo isso faz parte, cada um tem o seu lugar nessa família. E isso assim, você falando das mães, né, que abrem mão, a gente vê notícias julgando tanto mulher que abandonou o filho, mas se ela for lá e falar, eu quero abrir mão, ela também vai ser julgada da mesma maneira. Então, esse desejo que muitas pessoas têm pelo neném, muitas vezes ele não acontece porque, claro, é um processo, é uma decisão difícil, às vezes ela está certa daquilo, mas a justiça quer garantir que, assim, olha, não tem ninguém nessa família biológica que queira. Então, muitas vezes o tempo vai passando, e como as minhas filhas, né, que viveram 1 ano e meio mais ou menos no lar, elas foram envelhecendo ali. E aí chega no momento que é esse entrave, que as pessoas têm muito medo da adoção tardia. Porque já é difícil, às vezes, com um neném, você fala, nossa, mas eu vou adotar uma adolescente, eu não sei como que vai ser desafiador. O ano passado eu levei minha filha para um curso de adolescentes em São Paulo, e a menina que ela se identificou lá dentro também nasceu pela adoção. E aí nós, né, pais, a gente deu um jeito de se encontrar depois. Por quê? Porque as dores eram as mesmas. A identificação é muito importante, né? Muito. Saber, eu não sou a única nesse grupo, nesse E para ela também, conhecer outras pessoas da idade dela que também nasceram pela adoção. Né? Porque você conhece os primos, mas nasceu da tia tal, é da barriga tal, e eu não sou. E ali ela tem a oportunidade de ter amigas também que nasceram da adoção. Então isso pra gente foi muito importante, assim, uma amizade que ela construiu ali, uma identificação por terem histórias parecidas, né? E tem muito mais casos do que a gente imagina. Tem muitos casos que as pessoas não ficam sabendo por não, né? Às vezes a família opta por não contar. Eu mesmo tenho um caso na família. O irmão mais novo da minha mãe, ele veio pela adoção, né? A mãe dele faleceu, ele tinha 9 meses, o pai ficou com muitos filhos, o pai ali com muitas dificuldades acabou distribuindo esses filhos ali entre a vizinhança, o que era muito comum naquela época. Sim. Hoje ele já é até falecido. E tanto que a vida inteira eu chamei de tio Neném, todo mundo sempre chamou ele de Neném, porque ele chegou Neném com 9 meses e a família, os irmãos receberam muito bem, cuidaram dele a vida toda. Ele era visivelmente diferente da família, né? A família da minha mãe, uma família italiana, todo mundo muito branco, vários de olhos claros, ele negro, mas nunca se falou sobre o assunto. Ele foi conversar, minha avó foi conversar com ele abertamente sobre esse assunto, ele já estava prestes a se casar, porque alguém falou para ele, não, você está falando o quê? Você nem é filho da sua mãe. E ele falou, como eu não sou filho da minha mãe? Claro que não é, olha o jeito que você é, o jeito que eles são, porque realmente era visível as características físicas, né, o quanto ele era diferente. E ali naquele dia foi o momento em que a minha avó decidiu conversar com ele e contar a história dele. Claro,
por falta de instrução, né, não tinha nenhuma informação a respeito disso, não se tinha, né, todo esse apoio que se tem hoje, e eu não a julgo por não ter dito, ela fez o que ela achou melhor, o que ela tinha de recursos, e cuidou muito bem dele, e ele foi muito amado, muito bem recebido, mas tinha aí essa parte obscura da história dele, né, que veio à tona de um jeito muito sofrido. É assim, eu conheço gente também que não demorou muitos anos para contar, e hoje, depois que você vive a adoção, você consegue entender, porque tem um medo também, e se meu filho resolver que ele quer então a outra mãe, né, então para algumas pessoas é muito difícil mesmo, você ter que entrar nesse assunto, às vezes veio muito nenenzinho e a pessoa não tem nem memória, é isso, minha filha mais nova que tem 11 anos, as memórias que ela tem é porque a gente contou, ela não tem memória, então se eu não quisesse ter contado, passaria, né? Passaria, talvez um outro vídeo que me chamou de tia, ai mãe, eu te chamei de tia, ah filha, você errou, tá tudo bem, né? Mas não é essa a história, assim. E a questão da maternidade mesmo é descobrir, você se descobrir como mãe ali, né? Dentro de um processo que de repente tudo muda e muda muito rápido. Então eu brinco que eu virei mãe de gêmeas de idades diferentes, com demandas diferentes. Também foi muito desafiador quando você escolhe um grupo de irmãos, né? Porque cada um ali chega com uma demanda, só que o tempo é um só, você tem que aprender ainda a dividir esse olhar, esse cuidado, então também tem esse outro desafio. Falei que a história hoje era inspiradora, né? Olha aí quanto aprendizado. Dani, quero te agradecer muitíssimo por ter vindo atender o convite. Com certeza essa conversa vai ajudar muitas pessoas, às vezes que passam pela mesma situação ou que pensam, né, que passa pela cabeça algo assim. Essas informações, elas são preciosas para que mais pessoas possam escolher, né, com consciência, porque não é uma escolha fácil, não é uma mercadoria, né? Não. Que a gente pega e deixa aqui ver se é bom, e se não é bom eu tenho tantos dias para devolver, como você mesmo disse, né? E acontece muitos casos de devolução, e quando a gente pensa nisso é de cortar o coração, né? Mas a gente entende que tem desafios ali que às vezes as pessoas não conseguem lidar, que precisa realmente desse apoio. A mensagem que eu deixo como psicóloga é: se você pensa nisso, se você tem desejo, tem vontade, siga as orientações da Dani, que passou por isso na prática, e busque atendimento profissional o quanto antes, sabe? Quando você já está pensando, amadurecendo a ideia, pensando sobre isso, sobre a maternidade, as vias de maternidade, enfim. Porque quanto melhor essas mães, esses pais estiverem, com certeza melhor eles poderão receber esses filhos que chegam, né? E que vem já com uma história. E aí eu deixo aberto aqui para você se despedir como você achar melhor, se faltou alguma coisa, enfim, fique à vontade, o espaço é seu. Quero só agradecer a oportunidade de compartilhar a nossa história, eu gosto muito de poder dividir, porque foram outras histórias que me ajudaram durante todo esse processo, desde as tentativas de engravidar até a decisão da adoção, a chegada das nossas filhas. Então eu sei o quanto é valioso a gente poder ouvir pessoas que estão vivendo ou viveram o que a gente vive hoje. E o que eu puder ajudar, eu também fico à disposição de quem está assistindo. Então sigam aí a Dani no Instagram, repete o Instagram, Dani. Mãe, agora eu sou. Mãe, agora eu sou. E qualquer coisa que você quiser aí conversar com a Dani, ela é extremamente disponível, aberta, chame lá no direct, que eu tenho certeza que vocês vão poder trocar muitas figurinhas. E no que precisarem de mim, no aspecto profissional, já sabem como me encontrar, meu Instagram também está por aqui, está escrito aqui, então podem mandar mensagem, no que eu puder ajudar, estou à disposição. Grande beijo, fiquem com Deus e na semana que vem temos mais uma conversa muito importante. Até lá, tchau, tchau.